Eu gostaria de começar lendo as Escrituras Sagradas. Se nós vamos abrir a Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse texto contém, resumidamente, aquilo que estamos trabalhando nesses dias, a questão da nossa identidade, a questão da nossa missão. Primeira de Pedro, capítulo 2, e o verso 9, um texto muito conhecido e muito importante para nós. E eu queria convidar você que está em casa mesmo, que nós possamos curvar a fronte nesse momento. Nós vamos pedir a iluminação e a assistência do Espírito Santo para estudarmos a palavra de Deus mais uma vez. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de, em liberdade, abrirmos a Tua palavra e estudarmos juntos. Pedíamos, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, acalmando o nosso coração, para que possamos compreender a mensagem, não apenas compreender, mas que possamos vivenciá-la em nosso dia a dia. E que possamos pregar o Teu Evangelho a este mundo, não apenas com a nossa voz, mas acima de tudo com a nossa vida. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele nos apresenta o chamado de Cristo. E o chamado de Cristo para nós envolve dois aspectos que estão bem explícitos aqui nesse texto. O primeiro aspecto, diz o texto, mas vós sois. Então, o primeiro aspecto do chamado de Cristo para nós é para que sejamos. Isso traz consigo a identidade, a nossa identidade. Vós sois. E ao final do texto diz assim, para que anuncieis. Então, anunciar. Esse texto carrega os dois aspectos do chamado que Cristo traz para nós. Sermos e anunciarmos. Identidade e missão. Esses dois aspectos não podem ser desassociados, eles têm que estar sempre juntos. Por exemplo, o propósito de Cristo para nós é frustrado quando nós tentamos preservar a nossa identidade, mas negligenciamos a nossa missão. Da mesma forma, o propósito de Cristo é frustrado quando nós tentamos cumprir a missão, mas negligenciamos a nossa identidade. Então, esses dois aspectos têm que estar intimamente ligados, identidade e missão. Em essência, Cristo nos chama para sermos cristãos. E se nós somos cristãos e somos chamados a sermos cristãos, então significa que nós teremos ou temos Cristo como nosso modelo, nosso exemplo, nosso padrão. Mas Cristo ele nos deixa um alerta muito, muito, muito importante. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é um capítulo muito conhecido, o sermão profético de Cristo. Mateus, no capítulo 24, o verso também 24, disse assim o nosso mestre. Veja, Cristo é o modelo para aquele que deseja ser cristão. Mas Cristo fez o seguinte alerta, Mateus 24, 24. Ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então Cristo está dizendo aqui, cuidado, esteja atento, porque surgirão falsos cristos. E eu me pergunto, de que tipo de pessoas Jesus estava falando quando ele disse essas palavras? Bom, esse aqui é Sergei Torop. Ele é um russo e ele disse que aos 29 anos de idade ele recebeu uma visão e nessa visão foi dito a ele que ele era Jesus Cristo, era Deus encarnado. Sergei Torop chegou a ser preso no ano passado. Esse aqui é o americano Wayne Bent. Wayne Bent, ou Wayne Bent, ele se declarou o Messias por volta do ano 2000, e ele disse que o mundo iria acabar no ano 2007. Eu acho que ele errou a previsão. 2007. Ele também passou pela prisão no ano seguinte, no ano de 2008. Temos mais um exemplo. Esse é o japonês Shizuo Matsumoto, é o nome dele. Ele também declarou ser Jesus Cristo. Ele foi acusado de participar e de ser o principal mentor de um atentado no metrô de Nova York que matou algumas pessoas. E por causa disso ele foi preso e ele foi condenado à morte e foi então enforcado. Temos um que é o mais conhecido de todos. Esse é o brasileiro Álvaro Tais.
mais conhecido como Henri Cristo, parece que ele também passou pela prisão algumas vezes e até foi expulso de alguns países onde ele esteve. Eu pergunto uma coisa, quando Cristo diz, surgirão falsos cristos, será que Cristo estava se referindo a essas pessoas? Veja, essas pessoas são facilmente identificáveis como charlatães, é verdade que tem seguidores, mas no geral a gente identifica facilmente. Os que Cristo falou não seriam facilmente identificados. Cristo disse que fariam tão grandes sinais e prodígios, enganos quase perfeitos, que seriam quase suficientes para enganar até os próprios escolhidos. E dentro desse grupo de falsos cristos, estaria o principal dele, o maior falso Cristo de todos. Nós sabemos pela revelação que Satanás fingirá ser Cristo que veio, irá personificar a Cristo. Por muito tempo eu fiquei me perguntando, será que Satanás deseja destruir o cristianismo, erradicar o cristianismo da face da terra? E eu fiquei pensando nisso e cheguei à seguinte conclusão. Se Satanás erradicar o cristianismo da face da terra, quando ele aparecer fingindo ser Cristo, se não existe mais cristianismo na face da terra, quem vai recebê-lo? Então eu fiquei pensando no seguinte, será que Satanás quer erradicar o cristianismo? É verdade que ele tem perseguido e matado muitos cristãos ao redor do mundo, ainda nos nossos dias. Mas ele descobriu que essa estratégia ela não é tão eficaz. Então, um falso Cristo, para ser recebido quando vier, precisa de falsos cristãos para recebê-lo. Então, não creio que Satanás queira erradicar o cristianismo. Eu creio que Satanás deseja corromper o cristianismo, diluir o cristianismo, porque é preciso um falso cristianismo para receber um falso Cristo quando ele aparecer. É bem verdade, vocês vão concordar comigo, que existem muitos falsos cristãos por aí. E diante dessa realidade, o apóstolo Paulo nos faz um apelo importante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 5, diante dessa realidade, cuidado, virão falsos cristos, falsos profetas, existem falsos cristãos neste mundo. Então, diante dessa realidade, Paulo nos diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, examinai os vossos irmãos, para ver se eles estão na fé, provai os vossos irmãos. É isso que está escrito aqui? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Examinai-vos a vós mesmos. Por que isso é importante? Porque nós reconhecemos que existem muitos falsos cristos e, consequentemente, falsos cristãos, e um desses falsos cristãos pode ser quem? Pode ser eu. Por isso Paulo diz, examine cada um a si mesmos. É interessante que essa questão de examinar a nós mesmos, nós temos uma certa dificuldade. Muitos de nós já passamos pela experiência, de procurar emprego, participar de entrevistas, de dinâmicas de grupo e etc. E uma das perguntas recorrentes dessas dinâmicas de grupo é a seguinte, me fale 5 defeitos, ou melhor dizendo, 5 qualidades suas. Então a gente fala, olha, eu sou isso, 5. Você quer que eu fale mais? Eu posso falar 10 e 15, não tem problema. Quantas qualidades você quer que eu fale a meu respeito? Eu falo. E então o entrevistador diz assim, agora me fale 5 defeitos. E a gente pensa, é lógico, a gente não quer ficar mal com o entrevistador, e a gente pensa, defeitos. E muitas vezes a gente não percebe, mas parece que é tão difícil encontrar defeitos em nós mesmos, reconhecer os nossos defeitos, e é tão fácil encontrar nossas próprias qualidades. Veja que inversão de valores que nós vivemos hoje. É muito fácil falar das minhas qualidades, e difícil falar dos meus próprios defeitos, mas é muito difícil falar das qualidades do meu irmão, e muito fácil falar dos seus defeitos. Por isso que o apóstolo Paulo apela a nós, examine a si mesmo. Só que para a gente examinar a nós mesmos, nós precisamos de um padrão. E esse padrão de comparação não pode ser o meu irmão, não pode ser o meu semelhante. Eu preciso de um padrão, de um modelo que seja superior a mim e, aliás, que seja perfeito. E eu só conheço um padrão perfeito, Jesus. E quando nós nos comparamos com Cristo, aí nós entendemos que ainda há muito a ser feito na nossa vida. Quando eu me comparo com aqueles que são frios,
o morno parece bastante aceitável. Então eu tenho que me comparar com aquele que é quente e é perfeito, Cristo Jesus. Alguns, ao examinar o próprio cristianismo, dizem assim: bom, eu vou à igreja, eu sou batizado, eu tenho um cargo, eu devolvo fielmente o dízimo, eu dou estudos bíblicos, levei pessoas ao batismo, eu faço obras de caridade. O que mais é preciso? Mas é claro que eu sou um verdadeiro cristão. Tudo isso é importante. Eu vou dizer que essas coisas que eu citei, elas se manifestam realmente na vida de um verdadeiro cristão. Porém, será que eu posso realizar todas essas coisas e ainda assim não ser cristão? Sim. Cristo certa vez nos disse algumas palavras importantes que estão registradas no Evangelho de Mateus. E Cristo disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então observe que não é a minha intensa atividade que faz de mim um verdadeiro cristão. Nós precisamos de um padrão melhor para comparar a nossa vida. Como Paulo diz, examine a si mesmo. E nós precisamos de um padrão perfeito para isso. E só Cristo cumpre esse requisito de ser perfeito para nos compararmos. Mas onde nós podemos encontrar a Cristo? A serva do Sr. Ellen White responde a nossa pergunta. Veja: para compreender a vossa condição, é necessário estudar a Bíblia e vigiar em oração. Quando Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, nós precisamos buscar um padrão perfeito e encontramos na Bíblia, encontramos na prática da oração. É por meio dessas atividades que o Espírito Santo pode atuar em nossa vida e nos levar a reconhecer a nossa própria condição. Cristo então se revela por meio das Escrituras, e quando nós nos comparamos com Cristo, nós percebemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido na caminhada cristã. Então, o que o cristianismo autêntico envolve? Atividades e eventos? Faz parte. Mas cristianismo autêntico envolve muito mais do que isso, algo muito mais profundo do que meras atividades. Como então eu posso reconhecer um verdadeiro cristão? Porque Paulo diz, olhe para si, examine a si mesmo, será que você é um cristão? Não olhe para o irmão, olhe para si mesmo. Como eu reconheço? Jesus dá a resposta quando ele diz, por seus frutos os conhecereis. É claro que Cristo aqui está falando a respeito, o contexto direto, imediato, ele está falando a respeito de falsos profetas. Falsos profetas nada mais são do que falsos cristãos. Agora, será que nós podemos usar essa mesma fórmula para identificarmos o verdadeiro cristão? É claro que sim. Como se reconhece então um falso cristão? Cristo diz, pelos seus frutos. Como se reconhece então um verdadeiro cristão? Cristo responde a mesma coisa, pelos seus frutos. E aí eu pergunto, que frutos são esses? Jesus está falando de transformação exterior? Mudança perceptível na maneira de se vestir, de se alimentar, no seu lazer, no seu estilo de vida? Sim, também, mas não só. Jesus está falando de transformação que se revela numa vida de intensa atividade, que envolve a frequência aos cultos, a participação no evangelismo, as obras de caridade. Jesus está se referindo a isso quando fala de frutos? Também. Olha que interessante o que o irmão White comenta a respeito dessa questão. Nunca deis motivo para que o mundo diga que as pessoas mundanas e os seguidores de Cristo são parecidos em seus gostos e interesses. Pois Deus traçou uma linha entre seu povo e o mundo. Esta linha demarcatória é ampla, profunda e clara. Não deve estar tão mesclada com o mundo que não seja discernível. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, frutos envolvem também uma transformação no nosso estilo de vida, no nosso exterior e numa intensa atividade na obra de Deus? Sim. Porém, nós vimos agora há pouco, quantas pessoas que tiveram uma vida de intensa atividade na obra de Deus ouvirão do Senhor, não conheço vocês. Então nós entendemos que isso não é suficiente. É algo muito mais profundo do que isso. Então esses frutos sozinhos, a intensa atividade, a transformação exterior, sozinhos, não identificam necessariamente o verdadeiro cristão. Há algo muito mais profundo que isso. E o apóstolo Paulo fez uma lista a respeito das características do verdadeiro cristão.
Lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, é um texto muito conhecido. Paulo então faz uma lista de frutos. E eu penso que quando Paulo disse, examine a si mesmo, ele podia ter isso em sua mente, examine a si mesmo. O primeiro fruto que aparece na lista de Paulo é o amor. E eu pergunto, por que o amor é o primeiro fruto que aparece na lista de Paulo? É simples, porque o amor é a base de tudo. Eu posso fazer todas as outras coisas, eu posso ter todos os outros frutos, mas Paulo diz, se eu não tiver amor, não adianta nada. Mas o que é amor, afinal? O verdadeiro amor é um princípio, veja, não é um mero sentimento, mas um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Então eu faço uma pergunta para nós, examinarmos a nós mesmos como Paulo recomendou. Eu tenho demonstrado e decidido amar a minha esposa, meu esposo, meus pais, meus filhos, os irmãos da minha igreja? Mas Cristo, ele vai além. Vocês amam aqueles que vos amam, seus amigos, que bom, isso é muito bom. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos. Se nós não entendermos que o amor é uma decisão e é um princípio, se nós pensarmos que o amor é mero sentimento, nós nunca iremos cumprir essa determinação de Cristo. Amai os vossos inimigos. Eu não sei quantos conhecem a história de Dirk Willems. Ele era um anabatista, um povo que foi duramente perseguido pela igreja romana na Idade Média. E esse homem entendeu esse alerta de Cristo, essa advertência, ame os seus inimigos. Certo dia, Willems estava sendo perseguido por um oficial da igreja romana. E eles atravessaram um lago congelado, aliás, não eles, ele atravessou, mas o oficial romano ficou para trás, e quando ele olhou para trás, ele viu que o gelo havia se partido, e o oficial romano tinha caído dentro do lago congelado e estava se afogando. O que Willems fez nessa hora? Será que ele olhou para trás, olhou para aquele oficial lutando pela vida e disse, está vendo? É isso que dá mexer com um servo de Deus. Será que foi isso que ele fez? Não. Willems voltou atrás e salvou a vida daquele que estava perseguindo ele. Aquele oficial ficou profundamente comovido com a atitude de Willems, mas ele recebeu ordens de um superior que estava ali. Prenda esse homem. E ele prendeu Willems, e alguns dias depois, Willems foi queimado vivo. O que me leva a refletir é o seguinte, Willems foi morto pelo seu amor por um inimigo. Se Willems soubesse que se ele voltasse e salvasse a vida daquele oficial, ele seria morto, será que ele teria feito do mesmo jeito? Ou teria fugido? Eu creio plenamente que ele teria voltado e teria feito do mesmo jeito. Amai os vossos inimigos. Mas para mim, depois de Cristo, o maior exemplo bíblico disso chama-se Moisés. Moisés era líder de um povo que não era um povo fácil, não. Era um povo rebelde, era um povo mau, era um povo que atormentava tanto a vida de Moisés, aborrecia tanto a Moisés, que um dia Moisés disse a Deus, Senhor, eles vão me apedrejar a qualquer hora dessas. Era um povo duro, um povo difícil. E um dia Deus disse, Moisés, saia da minha frente, eu vou destruir esse povo, chega, e vou fazer de você uma grande nação. Era a oportunidade de Moisés de dizer, sim, Senhor, faça isso, vamos começar de novo, eu sou fiel a ti, esse povo não é. Então destrói esse povo e vamos começar do zero. Foi isso que Moisés disse? Não. Moisés disse o seguinte, Senhor, o Senhor é soberano, eu não quero que o Senhor destrua esse povo. Mas se não houver outra forma de salvar esse povo rebelde, faça o seguinte, risca o meu nome do livro da vida, mas salva eles. Eu sou fiel a ti, eles não são. Faça o seguinte, atribui a minha fidelidade a eles e atribui a rebeldia e o pecado deles a mim. Salva eles, mesmo que eu tenha que ficar de fora. Veja o que a irmã White comenta a respeito dessa decisão de Moisés. Em seu amor por eles, rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixassem eles, o povo, a perecer. E veja que não era um povo fácil.
A irmã White comenta mais. Moisés está ensinando a renúncia de si mesmo ao desejar ser riscado do livro da vida por causa de seus semelhantes, para que pudessem salvar-se. Você teria coragem de dizer o mesmo a Deus em relação àquela pessoa que atormenta a sua vida, que te aborrece, que fala mal de você o tempo inteiro, que te calunia? Você teria coragem de dizer isso a Deus? Senhor, salve essa pessoa, perdoa ela, mesmo que isso custe a minha salvação. Risca o meu nome e põe o nome dela, mas salve-a. Isso é amor, amigos. Amor é algo muito mais profundo e muito mais difícil do que doar sangue ou cestas básicas. A irmã White comenta que o amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus, se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. E quando Cristo diz, amai os vossos inimigos, pode haver algum tipo de amor mais desinteressado do que esse? Amar aqueles que te odeiam, que te tratam como um verdadeiro inimigo? Mas como é que a gente pode ter isso? Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. E Cristo disse certa vez que sem mim, nada absolutamente vocês podem fazer. Primeiro fruto do Espírito, amor. O segundo fruto da lista do apóstolo Paulo, alegria. A palavra de Deus diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então eu faço uma pergunta: será que eu tenho sido uma pessoa alegre? Eu não estou falando frívola, leviana, fútil. Uma pessoa alegre. Ou estou sempre cabisbaixo, sempre reclamando de tudo? Reclamo da vida, reclamo dos vizinhos, reclamo do emprego, reclamo do cônjuge, reclamo dos meus filhos, dos irmãos da igreja, do pastor, reclamo da igreja? Será que minha companhia é deprimente? Contamina o ambiente? A serva do Senhor comentou o seguinte: se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula e zombadora, não devemos tornar-nos insensíveis, antipáticos e insociáveis. É interessante que Paulo também nos convida a lançarmos para fora, para longe, toda a amargura. Será que a irmã White era uma pessoa amargurada? Veja, ela sofreu bastante em 70 anos de ministério. Será que era uma pessoa que vivia cabisbaixo? Cabisbaixa? Vamos deixar ela responder? Veja o que ela diz. Não permitais que as perplexidades e tristezas da vida diária aflijam o vosso espírito e vos anuviem a fronte. Se o permitirdes, tereis sempre alguma coisa que vos atormente e aborreça. Quando os cristãos se mostram sombrios e deprimidos, como se sentissem sem amigos, dão uma impressão errônea da religião. É dever de cada um cultivar alegria em vez de ruminar tristezas e pesares. Essa palavra ruminar ela é bastante forte. Minha esposa e eu moramos num sítio, e ao redor do sítio, muitas vezes, tem algumas vaquinhas ali pastando. E quando eu li essa palavra ruminar, eu me lembrei dessas vaquinhas, porque elas têm o costume de, muitas vezes, comer aquele mato, aquela grama lá. Elas mastigam, elas engolem, e depois elas regurgitam aquilo e voltam a mastigar. É isso que muitas vezes eu posso estar fazendo com a minha vida. Mágoas passadas, problemas passados, aborrecimentos passados, eu trago de volta isso. Aquilo, a irmã White usa exatamente essa palavra, ruminar tristezas e pesares. Ela pergunta: viu-me alguma vez triste, acabrunhada, queixosa? Eu tenho uma crença que me impede isso. Em Cristo há luz, paz e alegria permanentes. Necessitamos mais de Cristo e menos do próprio eu. Aqui está o nosso problema. Menos do próprio eu. Não é a vontade de Deus que andemos tristes ou impacientes, nem que sejamos levianos e frívolos. É o estudado plano de Satanás. Impelir as pessoas de um extremo para o outro. Como filhos da luz, Deus quer que cultivemos um espírito alegre, feliz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alegria é um fruto do Espírito. O outro fruto que Paulo apresenta na sua lista é paz. A Bíblia diz que Cristo nos dá uma paz que excede o entendimento, não é a ausência de guerra, mas a paz em meio à guerra. Agora a pergunta que eu faço é: você e eu temos essa paz? Sentimos essa paz?
Ou vivemos em constante ansiedade, estresse, agitação? Veja o que o irmão White comenta a respeito disso. Alguns não estão em paz ou tranquilos. Encontram-se no estado de constante impaciência e permitem que o impulso e a paixão lhes governem o coração. Não sabem o que significa experimentar a paz e descanso em Cristo. Assemelham-se a um navio sem âncora, impelido e agitado pelo vento. Aquele, porém, que é guiado pelo Espírito Santo, lançou sua âncora além do véu onde Jesus entrou por nós. Ele examina as Escrituras com toda diligência, buscando luz e conhecimento que o guiem em meio às perplexidades e aos perigos que espreitam seu caminho a cada passo. Paz. Cristo diz também, bem-aventurados os pacificadores. E aqui nós temos duas dimensões, a vertical e a horizontal. A dimensão vertical é esta aqui. Quem quer que por palavras ou ações levar outro a abandonar o pecado e entregar o coração a Deus, é um pacificador. Então aquele que leva a pessoa a se reconciliarem com Deus, é um pacificador. Mas temos também a dimensão horizontal. E a pergunta que eu faço para cada um de nós, examinando a nós mesmos. Eu sou um promotor da paz ou tenho sido um causador de discórdias entre os irmãos? Quando dois irmãos ou quando cônjuges brigam, eu sou aquele que vai promover e batalhar pela reconciliação? Ou serei aquele, como se diz, que vou jogar mais gasolina nessa fogueira? Promotor da paz. Ellen White escreveu certa vez o seguinte: contendas, lutas e processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Os que seguem esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e levam a triunfar os poderes das trevas. Eles traspassam de novo as feridas de Cristo e o expõem ao opróbrio público, ou seja, à vergonha pública novamente. Quem? Os causadores de contendas, de lutas e até processos judiciais entre irmãos. Precisamos ser promotores da paz. O outro fruto que Paulo apresenta aqui é a longanimidade. Longânimo, se você for para os originais da Bíblia, a palavra longânimo significa tardio em irar-se, vagaroso em irar-se. A gente conhece muito aquela expressão, esse ali tem pavio curto. Na verdade, longânimo é aquele que tem o pavio longo. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Por isso que a Bíblia também diz que Deus é tardio em irar-se. Então essa é a pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Eu sou tardio em irar-me ou eu me irrito facilmente? Facilmente perco a paciência. Dois dos melhores laboratórios para a gente poder testar isso é o trânsito, quando eu estou dirigindo o meu carro. De que forma eu reajo a alguém que me fecha ou alguma circunstância adversa no trânsito? Eu sou paciente ou eu perco a paciência facilmente? O outro laboratório é o lar. Porque eu posso ser uma pessoa muito paciente, muito amável em todos os lugares, mas não manifestar isso dentro da minha própria casa. E Paulo diz, examine a si mesmo. A palavra de Deus, lá em Provérbios, diz o seguinte a respeito disso: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Dominar o espírito, longanimidade, paciência, é algo que também precisamos desenvolver. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Há um maravilhoso poder no silêncio. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Longanimidade, paciência. Mais dois frutos que Paulo descreve na sua lista que estão interrelacionados: benignidade e bondade. Então eu examino a mim mesmo perguntando o seguinte: eu sou bondoso? Sou uma pessoa compassiva? Eu sou cortês? Eu tenho sido uma pessoa educada na forma como eu trato as outras pessoas, como eu trato o meu semelhante, especialmente os membros da minha família? Tenho demonstrado bondade ali? Veja como isso é sério e como isso é importante. Mútua bondade e paciência farão do lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo da família. Preste atenção nisso. Mas eles fugirão da casa onde há palavras desagradáveis, rixas e atritos. A ausência de bondade, queixumes e ira expulsam Jesus
do lar. A irmã White diz mais: a menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, vossa religião é inútil, é vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Eu quero repetir essa frase. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. E muitas vezes eu posso estar me queixando da igreja, eu estou esperando o reavivamento da igreja, e sem perceber que, na verdade, é a igreja que está esperando o meu. Se houvesse mais genuína religião doméstica, haveria mais poder na igreja. E Jesus vai além quando fala de bondade. Ele diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Será que o Espírito Santo pode produzir isso em mim? O outro fruto que Paulo apresenta na sua lista é a fidelidade. Aqui também temos dois aspectos, o vertical e o horizontal. A fidelidade a Deus acima de tudo. Mas em relação à nossa fidelidade horizontal, a fidelidade ao nosso próximo, eu pergunto: será que eu tenho sido fiel ao meu cônjuge, ao meu namorado, à minha namorada? Um homem que está me assistindo pode dizer assim: sim, eu sou fiel à minha esposa, à minha namorada, eu nunca traí. Mas eu pergunto uma coisa: quando você vê aquela mulher bonita, vestida com sensualidade na rua, você desvia os seus olhos dela como Jó fazia? Ou você acompanha com os olhos? Ou isso não é fidelidade? Uma mulher pode estar pensando nesse momento: eu nunca traí meu esposo, eu nunca traí meu namorado, eu sou uma pessoa fiel. Mas você controla os seus ouvidos quando você recebe de alguém um elogio indevido? Ou você se alimenta daquilo? Ou isso não diz respeito à fidelidade também? Outro aspecto, quando o irmão vem até mim abrir o coração com seus problemas, pedir ajuda, pedir socorro, eu sou a pessoa que guardo aquele segredo e vou ajudá-lo discretamente? Ou eu sou a pessoa que faz com que a experiência do irmão esteja circulando nos corredores da igreja no próximo sábado? Isso não é fidelidade também? Outro aspecto da fidelidade, sou fiel aos contratos comerciais? Veja que interessante, toda vez que entramos num supermercado, a gente assina um contrato, e ali há direitos e há deveres. O supermercado tem o dever de fornecer o produto e o direito de receber. E eu tenho o direito de receber o produto e o dever de pagar por ele. Quando eu saio do supermercado e percebo que o caixa me deu um troco a mais, que seja de 10 centavos, eu sou aquele que volto para devolver? Ou isso não tem nada a ver com fidelidade? Fidelidade aos contratos comerciais. Será que como funcionário de uma empresa eu tenho sido fiel ao meu patrão? No meu horário? Na assiduidade? Na forma como eu faço o meu trabalho? Será que eu, enquanto chefe, enquanto patrão, tenho sido fiel aos meus funcionários, inclusive pagando a eles um salário justo? Fidelidade. Ellen White escreve o seguinte a respeito disso: é essencial que cultiveis a fidelidade em coisas pequenas, e em assim fazendo, adquirireis hábitos de integridade e responsabilidades maiores. Os pequenos incidentes da vida diária muitas vezes passam sem os notarmos, mas são essas coisas pequeninas que formam o caráter. Todo acontecimento da vida é de grande importância para o bem ou para o mal. Lembre-se, Deus nunca vai dar uma responsabilidade enorme para mim e para você, se nós não formos fiéis nas responsabilidades pequenas. Então, muitos jovens estão desejosos de serem missionários. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a janela 1040. E a pergunta que eu faço: será que nós temos sido fiéis a Deus nas coisas pequenininhas lá dentro da minha casa? É assim que eu me preparo para essas responsabilidades maiores. O outro fruto que Paulo apresenta na lista, relacionado também à bondade, à benignidade, é a mansidão. Envolve um pouco daquilo que nós já vimos. Agora envolve também nossas maneiras de ser simples, discreta, sem ostentação, sem extravagância, sem exaltação própria. Então nós temos que cuidar com os extremos. De um lado, uma vida mundana, desregrada. Do outro lado, preste atenção nisso, cuidado com uma vida de santidade exibicionista. Cuidado com os extremos. Ellen White escreveu o seguinte a respeito disso: sem dúvida, vereis pessoas que não estão aprendendo a mansidão e humildade de Cristo. E eu repito, uma dessas pessoas pode ser eu. Por isso Paulo disse: examine a si mesmo. Mas amam a ostentação e são vaidosas, frívolas e mundanas. O único remédio para elas é contemplarem a Cristo. Foi o que nós dissemos no começo: Jesus é o padrão. E ao estudarem o seu caráter, serão incentivadas a desprezar
tudo que é vão e frívolo, frágil e mesquinho. Ela diz mais: queremos que sigais a Jesus como filhos queridos, obedientes à sua vontade, expressem todas as coisas. Queremos que agradeis a vosso Redentor, buscando fervorosamente o adorno interior. Assim, dia a dia, com o auxílio de Jesus, podeis vencer o próprio eu, e amém por isso. O orgulho e o amor da ostentação serão expulsos de vosso coração, de vossa vida. A mansidão e o amor da simplicidade serão estimulados. Assim se pode a juventude tornar um exército de fiéis soldados de Cristo. Mansidão. E o último fruto que Paulo apresenta na sua lista, domínio próprio, nós o conhecemos como autocontrole. E eu pergunto, será que eu tenho domínio próprio? Será que eu abro mão da minha própria vontade para fazer a vontade de Deus? Pense no seguinte, imagine que uma pessoa te dê um tapa no rosto. A nossa reação quase que automática é devolver o tapa, e se puder ser 2 ou 3, melhor ainda, humanamente falando. Mas eu pergunto, imagina que você levou um tapa no rosto, mas você não revidou. Você respirou fundo, virou as costas e foi embora. Eu pergunto, você exercitou o domínio próprio? Sim, mas parcialmente. Se você voltou para casa assim, miserável, olha, eu queria acabar com a vida dele, mas eu me controlei, eu exercitei meu domínio próprio. Exercitou? Mais ou menos. Porque o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nosso coração é o seguinte: eu levo um tapa no meu rosto, eu não revido e eu não sinto vontade de fazer isso. Moisés foi muito maltratado, Estevão, mais ainda. Cristo, então? E qual dos 3 desejou a destruição dessas pessoas? Nenhum. Eles desejaram o perdão e a salvação. Esse é o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nosso coração. Eu não tenho vontade de revidar. Não revido e não tenho vontade de fazer isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu sei que você também quer. E nós podemos. Se isso aconteceu na vida de Estevão, de Paulo, de Moisés, por que na minha não? Por que na minha não? A irmã White escreve o seguinte, resumindo essa questão dos frutos do Espírito. Pode haver notáveis defeitos no caráter de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina faz dele uma nova criatura. O amor de Cristo transforma e santifica, mas quando as pessoas professam ser cristãs, e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, representações vivas de Cristo no temperamento e no caráter, não são de Cristo. Ela continua dizendo assim: o verdadeiro espírito de um homem é manifesto pelo modo como ele trata seus semelhantes. Vamos continuar a leitura. Meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na causa de Deus, todavia humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu, não necessitamos perguntar: são eles cristãos? Dão eles inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. Quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados. E quem é seu amigo íntimo, podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso, estão tendo comunhão com espíritos maus. 2 extremos nós vemos aqui novamente. O mundano é um extremo perigoso. O outro extremo é aquele reformador, o defensor da verdade presente, mas que é arrogante, presunçoso, grosseiro, crítico, não tem respeito pelos irmãos e desprezam aqueles que caem. Quando eu tenho essas características negativas, irmãos, sabe o que Jesus pergunta para mim? Olha só esse texto. Jesus pergunta assim: Leandro, é essa maneira em que tratais as pessoas pelas quais dei minha vida?
Não tendes em maior estima o infinito preço que eu paguei pela redenção delas? Não pensa em ninguém, pensa em si mesmo. Paulo diz, examine a si mesmo. A serva do Senhor Ellen White diz ainda, os que em seu coração experimentam os efeitos da conversão legítima, hão de em sua vida revelar os frutos do Espírito. Jesus usa essa analogia do fruto, e eu acho muito interessante essa analogia, porque o fruto, ele não surge do dia para a noite. Ele precisa ser cultivado. O desenvolvimento dos frutos do Espírito é um processo árduo, difícil, conduzido pelo Espírito Santo. Durante esse processo pode haver algum tropeço? Sim, pode haver algum tropeço, mas haverá mudanças significativas e perceptíveis, principalmente no nosso temperamento, no nosso gênio, na forma como nós tratamos uns aos outros. Há necessidade de um profundo exame de consciência e de que investiguemos profundamente à luz da palavra de Deus. Eu estou com o coração sadio ou ele é corrupto? Eu estou renovado em Cristo ou tenho ainda um coração carnal que foi renovado apenas na aparência exterior? Alguém pode estar pensando agora, bom, eu fiz um autoexame aqui super rápido e eu percebi que meu temperamento é difícil ainda. Existe solução para mim? O que eu preciso fazer? Será que existe solução? Sim. Leia isso aqui comigo. Olha que interessante. Sim, há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está onde? Está em Jesus. Precioso Salvador, sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres, ou seja, você e eu. A graça de Cristo é suficiente para o mais fraco dos seres. Diz-vos Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação. Satanás vai dizer, não, você não consegue, você não pode, esse temperamento seu nunca vai ser mudado. Satanás diz isso? Não acrediteis. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Não são atuações medianas, não são atuações superficiais. A irmã White diz que todos nós podemos usufruir das atuações profundas do Espírito de Deus. Então não se contente com o cristianismo superficial e mais ou menos. Você e eu podemos, pelo poder do Espírito, ter todos os frutos em nosso caráter. Creia nisso. Se você não crê, você não vai buscar. E se não buscar, não vai acontecer. Então creia que Deus pode fazer isso. Todos podemos manifestar todas as características do fruto do Espírito. Amigos, vida cristã não é fácil. Aliás, Jesus não enganou ninguém. Ele foi muito claro em dizer, vocês vão ter aflições. Toma a sua cruz e segue-me. Vida cristã não é fácil. Mas Jesus prometeu algumas coisas para a gente. Ele não prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco em minhas aflições. Os companheiros de Daniel, Deus não os preservou de serem atirados dentro da fornalha, mas Jesus estava lá com eles. A segunda coisa que Jesus prometeu é que ele nos concederia a vitória se nós nos submetêssemos à sua direção. E ele tem poder para isso, acredite. A terceira coisa que ele prometeu é que a batalha vai chegar ao fim, muito em breve. O mal não vai durar para sempre. Por isso, Cristo diz, não desanima, não desiste, levanta. E o Senhor nos fará verdadeiros cristãos. E nós então pregaremos o Evangelho, cumpriremos a missão, não apenas com a nossa voz, mas acima de tudo, com a nossa vida. Uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida que manifesta no dia a dia os frutos do Espírito. Em seu estilo de vida, uma mudança clara e perceptível no aspecto exterior e na mesma proporção, uma mudança clara e perceptível no nosso temperamento, no nosso coração, no nosso interior. Louvado seja o Senhor, porque Ele tem poder para nos transformar desta maneira, profundamente, completamente, e fazer de você e de mim semelhantes a Jesus Cristo. Qual é o maior sonho de um cristão? É ser como Jesus. E o Espírito pode fazer isso. Creia e busque. E o mais Ele fará. Eu quero convidar você que está me assistindo, onde quer que você esteja. Nesse momento nós vamos orar.
E se for possível você, onde você está, eu quero convidá-lo a se ajoelhar comigo. Aqueles que estão aqui conosco, vamos nos ajoelhar juntos e nós vamos conversar com Deus para concluirmos essa reflexão desta manhã. Vamos colocar de joelhos. Querido bom Pai que está nos céus, nós entendemos, Senhor, que há um caminho muito longo a percorrermos ainda. Pode ser que até esse momento eu estava achando que eu era um bom cristão. Mas se nesse momento eu entendi que eu não sou um cristão tão bom assim, louvado seja o Senhor por isso. Porque o Espírito Santo precisa, Senhor, que a gente reconheça. E é aí que Ele começa a trabalhar. Por favor, tem misericórdia de nós. O nosso coração, Senhor, ainda é duro. O nosso temperamento ainda é difícil. Às vezes, tratamos mal uns aos outros. Tratamos mal as pessoas por quem o Senhor morreu. Muitas vezes, Senhor, nós temos dificuldade de liberar o perdão àquelas pessoas, da mesma forma que o Senhor liberou o perdão para nós. Por isso eu te peço, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Que Ele produza os seus frutos em nosso caráter e em nosso coração. Nosso sonho, Senhor, é sermos parecidos com Cristo. Para que as pessoas olhem para nós e não vejam a nós mesmos, porque isso estraga tudo. Que elas possam olhar para nós e ver Jesus. Que possamos dizer como Paulo, isso aqui não sou eu que estou vivendo, é Jesus que está vivendo em mim. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder para isso, seja quem for, por mais longe que uma pessoa tenha ido, o Senhor pode reverter isso e o Senhor pode nos transformar e nos conceder todas as características do fruto do Espírito. Por favor, Senhor, levanta-nos para que possamos buscar esse poder e sermos finalmente transformados e que o mundo possa se converter a Ti por meio do Espírito Santo, usando pessoas frágeis, mas que refletem o caráter de Cristo neste mundo tão corrompido pelo pecado. Abençoa-nos, trabalha no coração de cada um, cada jovem que está nos assistindo nesse momento, e que esse seja um divisor de águas, seja um dia de transformação e o dia de começar uma nova vida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.